Bom, pessoal, eu falo sempre bem aqui da profissão de assessor de investimentos, eu falo lá vários lados positivos dela. Eu amo essa profissão, eu gosto muito dela, me senti sempre muito realizado sendo assessor de investimentos, mas eu tenho que compartilhar com vocês também que nem tudo são flores. Eu acho importante a gente saber os lados negativos daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está entrando, para ver se realmente faz sentido para mim, para vocês, né, para todos nós sermos assessor de investimentos. Então no vídeo de hoje, 5 lados negativos da profissão de assessor de investimentos. Primeiro, todos vocês já sabem, já pensaram muito nisso, não tem salário fixo. Sim, eu sei que cada escritório de investimentos tem uma regra diferente, tá, pessoal? Então cada escritório é uma empresa. Tem alguns escritórios que têm salários, tem alguns que não têm, tem alguns que ajudam no começo durante um certo período de tempo, depois param de pagar esse fixo. Mas o fato é, a maior parte dos assessores de investimentos ganham somente comissões, pelo menos na maior parte do seu tempo. Então, isso é também um lado positivo, porque se a gente se esforçar muito, a gente pode ganhar muito, a gente não tem teto na nossa remuneração, mas isso pode dificultar muito a nossa vida, né? Principalmente quem está começando, não ter ali aquela base de sustentação para começar. E também tem um pouco de volatilidade no nosso salário. Até que a volatilidade não é tão grande, tá, pessoal? É assim, no começo a gente fica com um pouco de medo disso, a gente acha que vai ser muito tudo ou nada. Mas normalmente, pelo que eu vejo da minha receita, da receita de vários assessores que eu converso, que eu conheço, e que eu vejo mesmo ali quanto eles ganham, não é tanto assim de bolada e nada. Ela tem uma certa coerência ali na receita, tá? Eu diria que a volatilidade, vou chutar um valor, é mais ou menos uns 30%. Então assim, se sua média salarial é, por exemplo, 10 mil reais, vai ter mês que você vai ganhar 7, vai ter mês que você vai ganhar 13, tá? Eu acho que não é tanto assim que, vamos supor que sua média salarial seja 10 mil, eu acho que não vai ter mês que você vai ganhar 20, mês que você vai ganhar 0. Ela é um pouco mais próximo da média, a dispersão não é tão grande, tá bom? Mas tem essa dispersão. Então, para quem às vezes é mais descontrolado, né? Às vezes você está acostumado a gastar tudo que ganha, não guardar tanto, pode ser um problema não ter esse salário fixo, não ter essa previsão certinha ali de quanto você vai ganhar mês a mês. Então, é claro, um lado negativo da profissão. Segundo lado negativo, a rotina do assessor, né? Como nós somos autônomos, a nossa rotina, assim, ela é mais livre. A gente pode ter a rotina que a gente quiser, principalmente agora com essa questão da pandemia. Todos os escritórios estão um pouco mais flexíveis de ir até o escritório ou não. Para muitos isso é um lado positivo, mas isso pode ser um grande lado negativo da profissão. Porque assim, se você não tiver o autogerenciamento bem feito, o autocontrole bem feito, você pode se desestabilizar nessa rotina, você pode enrolar muito, procrastinar muito e você pode não ter um bom controle dessa rotina. Se você não tiver um bom controle dessa rotina, você não vai ter um bom controle do quanto você ganha. Então, pode ser um lado positivo para uns, mas se você é uma pessoa muito desorganizada, muito sem disciplina, muito sem hábitos, pode ser um grande tiro no pé você ser assessor de investimentos, porque afinal você vai ser seu próprio chefe, você vai ter sua própria rotina. Tem um lado positivo, mas tem um lado bem negativo nisso também. A gente tem que aprender a lidar com ele. Terceiro ponto, esse eu acho que é bem complexo da profissão, que é assim, o assessor de investimentos ele tem uma grande desvantagem, que ele tem que ser um profissional que ao mesmo tempo é muito técnico, a gente tem que manjar muito de investimentos e ao mesmo tempo muito comercial, né? Muitas profissões, elas são só técnicas ou só comerciais. E aí, não que seja fácil, mas é um pouco mais fácil, porque afinal, você vai lá e fica estudando, por exemplo, só a parte comercial, só a parte de vendas. Ou só a parte técnica, ficar lá estudando o mercado, por exemplo. Na nossa profissão, a gente tem que equilibrar as coisas. A gente não pode ser um vendedor maluco que só vende e empurra coisa para as pessoas, mas também a gente não pode só ficar estudando o mercado financeiro e não buscar novos clientes, não conversar bem com os nossos clientes atuais. A gente tem que ser 50-50, a gente tem que ser 50-50. E esse equilíbrio, ele pode ser difícil de alcançar, pode ser uma dificuldade
e pode desgastar bastante você. Ao mesmo tempo, você tem que fazer uma ligação para um novo cliente e no mesmo dia você tem que estudar uma tecnicidade ali de um produto de investimentos que não é nada fácil. É também um lado negativo da profissão. Quarta dificuldade, quarto aspecto negativo de ser assessor de investimentos. Muitas pessoas, né, entram por causa disso. Eu não quero ter chefe, né? Eu não quero ter chefe. Tudo bem, a gente não tem um chefe assim no sentido de uma pessoa que fica falando o que você tem que fazer, pelo menos na maior parte dos assessores de investimentos. A gente não tem essa cobrança. Mas, por outro lado, nós temos uma carteira de clientes. E no final do dia, pessoal, o cliente é nosso chefe. Tá? Não adianta eu achar que meu cliente vai me cobrar aqui, eu não vou responder ele, eu vou responder a hora que quiser. Não. Os meus clientes são meus chefes. Eles que, entre aspas, mandam em mim de alguma certa forma. E a gente quer agradá-los, a gente quer tratá-los bem, a gente tem que se esforçar muito por esses clientes, né? Afinal, eles que nos permitem permanecer nessa profissão. Então, no final do dia, eu não tenho chefe, é um pouco de mentira também, porque eu tenho chefe sim, meus clientes são meus chefes, eu estou viajando, eu tenho que responder eles me ligam quando eu estou viajando, eles às vezes me mandam alguma urgência de final de semana e a gente tem que estar ali à disposição. Não acho um lado tão negativo, mas para quem está entrando na profissão pensando assim, eu vou fazer o que eu quiser quando eu quiser, não é assim, pessoal, não vai fazer, você vai ter que estar ali sempre presente para os seus clientes, beleza? Esse foi o quarto ponto. Quinto e último ponto, pessoal, na profissão de assessor de investimentos, a profissão de assessor de investimentos, ela é um pouco mais difícil no começo do que a CLT. Ela tem essa grande desvantagem. O CLT, assim, não que seja fácil, mas o CLT, quando ele consegue a vaga ali, né, ele garantiu ali um salário, ele garantiu alguma certa estabilidade. Então, o começo ele é um pouco mais fácil do que ser agente autônomo. O agente autônomo, quando começa na profissão, é muito, muito, muito difícil. A gente não tem salário, muitas vezes a gente não tem experiência, muitas vezes a gente fica perdido, não sabe o que fazer. Junta tudo isso ao mesmo tempo ali no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, primeiro 1 ano, 2 anos. É muito mais difícil do que ser CLT. Querendo ou não, CLT tem um pouco mais de caminho ali traçado, normalmente já tem as tarefinhas que você tem que fazer. Na nossa profissão, na maior parte dos casos, não tem. Então, o começo de agente autônomo de investimentos, ele é muito mais hard, muito mais difícil do que o começo de CLT. E bom, são esses 5 problemas, dificuldades que os agentes autônomos de investimentos, assessores de investimentos têm na sua carreira. Tá? Se você acha que dá para encarar, vai para cima, vai para frente, porque é uma profissão muito bacana, muito boa, acho que é muito satisfatória também, mas pensa bem antes de começar, ou se você acabou de começar nela, pense nesses pontos também. Se você quiser aprender a superar esses obstáculos, se inscreva aqui no meu canal, dá essa moral, e tem a lista do Telegram e do WhatsApp, que pessoal, lá eu posto muito conteúdo bacana e prático, beleza?